Bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Pensar Tributário. Eu sou o Luiz Felipe e comigo aqui a professora Fabiana Tomé. E aí, Fabiana, tudo bom? Oi, Luiz Felipe, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast Pensar Tributário. E hoje o nosso bate-papo vai ser um tema que atormenta o pessoal, que é o início na advocacia tributária. É o teminha escolhido especialmente, dada a quantidade de perguntas, de dúvidas que nós recebemos relacionadas a essa temática muito importante. Nossa, eu nem consigo imaginar o que é que passa na cabeça do pessoal hoje em dia, porque meu início foi há 10 anos, não foi no tributário, mas eu lembro que há 10 anos, nossa, para mim era uma loucura, né? Eu achava que eu não ia conseguir espaço. E aí, qual é a primeira mensagem que você tem para o pessoal que, assim como eu pensava, né? Que eu não tinha espaço, que não ia conseguir competir? Que, muito pelo contrário, é um dos mercados do direito que ainda tem muito espaço, exatamente porque é um ramo muito diferenciado, é um ramo que se estuda muito pouco durante a faculdade, se estuda muito pouco durante a graduação. Então, normalmente, durante a graduação, os alunos já têm uma noção, já têm uma ideia de que é um bom ramo do direito, profissionalmente, financeiramente falando, mas como não é dado de um jeito muito didático, não é dado de um jeito com profundidade, de um jeito prático, eles acabam saindo ali da graduação sem um conhecimento, às vezes até sem gostar do direito tributário, e eu acho que é por uma falta de conhecer mesmo, porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lógica ali dentro. Então, assim, se nós pensarmos o mercado que existe hoje, né, que é a quantidade de potenciais clientes e a quantidade de profissionais especializados, e quando eu falo em especializados, eu não estou falando de especialização de curso de especialização, não, porque acho que tem até mais especializados com curso de especialização, que hoje em dia não é muito difícil fazer uma pós-graduação, né? Temos o online, mas o especializado, que é efetivamente conhecer a prática dessa temática e se dedicar e trabalhar e estudar como é que se prospecta, como é que se aplica em relação às empresas o direito tributário, são muito poucos. Então, o mercado é muito grande, seja porque o tributário se aplica a todas as empresas, pequena, média, grande. Então, talvez no início seja realmente mais difícil você pensar em entrar numa grande empresa. Mas tem muitas pequenas empresas, ou até de médio porte, que nem sabem que precisam de um tributarista, né? E cabe a nós mostrarmos para eles que existem oportunidades ali dentro. Fora as pessoas físicas, né? Profissionais liberais que podem utilizar planejamentos tributários mediante pessoa jurídica, ou interdisciplinaridade, né, de parcerias mesmo com a área do direito civil, porque a gente tem os inventários, temos a própria separação, as doações, o imobiliário, que envolve também aí o ITBI, o IPTU no meio da história. Então, assim, se nós pensarmos bem, o direito tributário está em tudo. Quase como eu vi aqui nos comentários uma das pessoas já falando, né, direito tributário é vida, né? É vida porque para quem gosta, mas é vida porque está na nossa vida, né? Até dizem que duas coisas são certas nessa vida: é a morte e os tributos, né? Porque tem, inclusive, quando a gente falece, infelizmente, né? Então, é um nicho muito grande, com poucos profissionais que realmente conhecem, que realmente estão habilitados a atuar, o que dá, portanto, uma grande oportunidade, sim, para ingressar nesse mercado, seja para quem está recém-formado, né, e aí até para quem está na graduação ainda, que já pode pensar em se preparar para ingressar nesse mercado, como quem já está há muito tempo, há 15 anos, atuando em outra área, em áreas trabalhistas, em área civil, criminal,
e, de repente, não está satisfeito, seja com o tipo de atividade que está desenvolvendo, seja com o tipo de remuneração que está recebendo. Então, eles podem sim, né? E aí esse podcast serve para todo esse grupo que nós estamos mencionando, pensar num início na advocacia tributária. Eu acho, você acabou de falar isso, né? Mesmo que você esteja muitos anos numa área, a gente às vezes fica pensando, né, que nós somos velhos demais para mudar de área. Ontem mesmo, 2 alunos meus passaram na OAB, os 2 eram médicos, cursaram direito comigo, então olha a mudança deles, não foi nem de uma área do direito para outra, né? Foi de medicina para direito. Sim, e existe muito essa migração, essa transição de carreira, né? Até às vezes eu recebo perguntas de alunos, já em caixinhas de perguntas, eu já tenho 41 anos, eu falo, e daí? Né? Acho que ontem eu também mencionei isso, né? E daí que eu já tenho 41 anos, né? Já tem, pelo contrário, uma bagagem aí de vivência, de negociar, o que até facilita, talvez, compreender como é que o direito tributário vai se aplicar em relação a tudo isso, né? Então, é algo que basta a gente querer e se dedicar, né? Porque não é milagre, mas a transição de carreira, assim, ela é completamente possível e pode ser gradual, né? Quem atua em outra área pode ir aos pouquinhos, até se aproveitando dos contatos que tem em outra área, migrando, né, em relação ao direito tributário para ir realmente se tornando um profissional reconhecido como tal, né? E aí vem a questão da especialização, né? Claro que é um recém-formado, ou mesmo quem já está atuando e atua aí como generalista em todas as áreas, não significa que vai de uma hora para outra falar, não vou pegar sua causa trabalhista porque agora eu sou tributarista, né? Afinal, nós temos que sobreviver, tem que pagar as contas, tem que pagar boleto, mas significa que você vai passar a se apresentar como um tributarista. Esse vai ser o seu cartão de entrada, né? Esse vai ser a sua apresentação, a forma como você se coloca no LinkedIn, a forma como você se coloca nas redes sociais, a forma como você se apresenta numa reunião, é como um tributarista. E você vai, claro, não só se apresentar, né? Você vai angariando conhecimento, porque não dá para a gente conhecer tudo de todas as áreas. Então, realmente, você vai aprofundar o seu conhecimento no direito tributário para poder alavancar esse nicho, alavancar esse setor. Isso é importante a gente ter esse foco, né, na atuação. Eu até estava vendo, eu não sei se foi ontem de manhã ou hoje de manhã, que você estava falando de nichos, eu acho que foi ontem, né, com a Adriana, e acho que é João, se eu não me engano, e você estava falando de nichos, inclusive foi com a Diana, e você falou justamente desse problema do advogado que tenta ser bombril, né, 1001 utilidades. Então, você indica que a pessoa vá logo nichar mesmo no início da advocacia? Sim. Não, ele já escolhe. É claro que nada impede que ele, no momento inicial, faça uma escolha, veja que não é aquilo que ele está realizado e faça essa transição. Mas acho que desde a graduação mesmo, ou no início da carreira, você identificar, olha, eu vou ser um tributarista, ou eu vou ser um criminalista, ou o que é que seja a área que você realmente quer atuar, né? E você já focar os seus estudos e a sua apresentação para isso, né? Como eu disse, não vai recusar outros trabalhos, até por questões financeiras, mas desde o início você se portar e se apresentar, ou seja, nichar. E aí você volta a sua mentalidade para isso daí. Porque uma coisa é a questão do foco, né? Eu tenho até um teste que foi um psicoterapeuta que fez num curso que eu fiz, que eu assisti, e eu passo a fazer esse teste, inclusive com os meus alunos, vou fazer aqui com vocês agora, que mostra a importância do foco. Ele fala assim, olha só, pegue no ambiente onde você está e olhe ao seu redor. Veja e memorize, eu vou contar aí 5 segundos, você vai memorizar ao seu redor tudo que tenha de azul. Nossa. Azul, tá? Grave aí, escolha, identifique
1, 2, 3, 4, 5. Gravou, Luiz? Pessoal que está aí assistindo, né? Identificaram o que tem de azul? É? Agora, eu quero que vocês me digam, sem olhar para os lados, os objetos amarelos. Você vai conseguir me dizer só se for uma coisa muito marcante. Você sabe que tem um marca-texto amarelo aí. Eu vou dar uma roubada aqui. Você tem um Pac-Man aí. Na parede na minha frente tem post-it amarelo. Né? É a única coisa. Mas é mais ou menos essa sensação, tá? A sensação é, se você é focado, você vai enxergar aquilo. Se você tá generalista, que é como você tá assim, não tô prestando atenção em nada, e tô prestando atenção em tudo, tô olhando ao meu redor. Se eu perguntar aí, o que tem de, então, vermelho? Você vai tentar memorizar, talvez, alguma coisa vermelha aí que te chame, que te lembre que tem mais atenção, né? Mas você não vai estar focado nisso. Quando você está focado, como eu falei, no azul, o que você fez? Você identificou o azul e memorizou aquilo ali, porque você está prestando atenção. Quando eu pergunto outras coisas, você se dispersa. E em tudo na vida, é assim que segundo os estudos aí de neurociência, se processa, né? Então, quando você está focado em alguma coisa, por isso que eu falo do nichar, né? Se você é um generalista, você vê uma empresa, e o que você pensa em oferecer para aquela empresa? Você pode ver se ele tem reclamação trabalhista, você pode ver se o contrato dele de societário está legal ou não está, você pode ver se ele tem contrato de venda de imóveis, você pode ver a questão do consumidor dele. Então, você vê tudo e não vê nada no final das contas, porque é tanta coisa que você não consegue focar. A partir do momento que você fala assim, não, eu sou tributarista, e você enxerga uma empresa, você olha para aquela empresa, você já fala assim, o que de tributário eu posso oferecer para essa empresa? E é isso, inclusive, que os meus alunos fazem, né? Eu os treino para isso. Então, no começo, eles têm um suporte, né? Então, eu mesmo vi aqui um dos meus alunos, já que está rodando aqui, pelo menos quem está vendo aqui pelo Instagram, um dos nomes aqui de uma das pessoas que entrou, e ele fala assim, professora, eu estou em contato aqui com um comerciante que é do Simples, etc. E como é que eu faço? Fala assim, bom, vamos ver qual é o faturamento dele, vamos ver se ele tem, né, qual a folha de salário deles, vamos ver se ele vende monofásicos. Você sai levantando o que aquela empresa tem para oferecer. Né? Porque você pode oferecer, mas dentro do tributário. Agora, se eu não for tributário, eu vou ver reclamação trabalhista, eu vou ver consumidor, eu vou ver tudo, e eu não vou ver nada. E aí eu não sou autoridade em nada. Por quê? Porque você pega um médico, você tem o clínico geral, e eu respeito muitos clínicos gerais, claro. Mas se eu tiver com problema no coração, eu não quero ir no clínico geral. Eu quero ir no cardiologista. E quem é que cobra mais caro? Cardiologista, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Você prepara, você ganha autoridade quando você nicha, você ganha autoridade, ganha não, você constrói, né? Você constrói aquela autoridade e você tá focado. E é um treino, porque cada vez que você faz isso, por isso que eu falo que eu treino os meus alunos, porque na primeira vez ele fala assim, meu Deus, professora, eu tô com uma loja aqui de roupa, o que eu tenho para oferecer? Aí eu começo a explicar como é que ele identifica as oportunidades conforme o regime tributário daquela empresa. Olha, que regime que ela é? Quantos funcionários tem? Como é que é o faturamento dela? Ela vende para fora, para outros estados? Aí, na próxima vez que ele se deparar com uma loja que não necessariamente é de roupas, a gente vai saber o que ele tem que olhar. E quais são as teses para oferecer. E é assim que você vai construindo, chega num momento que fica quase automático. Não digo que fica automático, porque cada dia surge uma tese nova. Né? Então, o direito tributário também tem essa questão que é teses e oportunidades tributárias nunca acabam, né? Estamos começando o ano, muitas pessoas, será que em 2021 continuam as teses? Então, aí, como uma avalanche de notícias, né? Porque a Receita Federal agora
está ignorando até a própria portaria que postergou o pagamento dos tributos em razão da situação emergencial aí que nós vivemos, né? Não vou falar a palavra, porque vai que bloqueia aqui as coisas, né? Dizem que mas em vez dessa situação emergencial, teve um monte de portaria postergando tributo. E agora a Receita Federal está autuando as empresas por atraso, aplicando multa. Então, aí, de repente, você olha e fala, o que é isso? São oportunidades tributárias. Então, a cada momento, dado a gana do fisco arrecadatória, como pêndulo inverso, surgem as oportunidades tributárias, porque você vai fazer o quê? Uma defesa em relação a isso daí, né? Então, é uma constante essa situação. E por isso, a ideia de nichar. Por quê? Porque você vai ficar antenado com as novidades, com as notícias, com a tese, né? Então, assim, sempre, mesmo quem já se aventurou em outras áreas, etc., nunca é tarde. Todo momento é um momento de você ou voltar ou fazer a transição, né? Isso eu tô falando de tributário, mas serve para qualquer área que seja aí do seu interesse, né? Que o meu conhecimento aqui, a minha experiência é com o tributário, né? Seja do meu início, seja da experiência com meus alunos, que aí eu tenho uma vasta experiência, tanto daquele que está na graduação e que já está nichando na graduação, como alunos que já têm 15 anos de experiência em outra área e que, de repente, estão insatisfeitos e resolvem fazer essa transição, né? Professora, eu, pelo menos como professor, né, eu gosto sempre de dar exemplo. Eu acho que meus alunos, eles conseguem lembrar direitinho. Tem até aluno que diz, o caso tal. Eles dizem que escuta minha voz na prova. Então, tem um exemplo, assim, de uma pessoa que passou por esse início, né, algum aluno, algum conhecido que passou por essas dificuldades, que identificou como começar? Olha só, eu vou dar um exemplo que ninguém imagina. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa acha que é muito fácil entrar na área tributária, né? Mesmo para quem tem poder aquisitivo, vamos dizer assim. E eu trabalhei durante quase 20 anos com o professor Paulo de Barros Carvalho. O professor Paulo de Barros Carvalho, que é a sumidade nacional e internacional do direito tributário. Mas sabe de uma coisa? Que quando o professor Paulo de Barros Carvalho, ele se formou em direito, mas ele não gostava de direito, não. Aí sabe o que ele foi fazer? Administração, na Fundação Getúlio Vargas. Aí quando ele foi estudar economia, aquelas coisas de administração, ele falou, peraí, o direito que é legal. Olha aí. Aí ele falou, opa, deixa eu voltar com a minha malinha para o direito. E aí ele retornou para o direito, no caso, para o direito tributário, mas ainda não tão nichado no direito tributário. E ele montou um escritório que, conta ele, né, era uma salinha emprestada. Hoje, se vocês pensarem, são todas pessoas de alto nível, então você nunca vai imaginar. A sala era de propriedade do irmão do Michel Temer, porque ele era contemporâneo na PUC como aluno do Michel Temer, Celso Antônio Bandeira de Mello, Celso Ribeiro Bastos, irmão do Celso Antônio Bandeira de Mello, que agora eu não me lembro o nome. Aí, só gente pequena, hoje, mas hoje, né? Pensa que isso faz o quê? Se o professor Paulo tem mais de 80 anos, então isso faz mais de 50 anos. Então, mais de 50 anos, eles não eram ninguém, podiam vir de famílias, né, bem abastadas, mas não era em termos de direito, ninguém. E aí eles montaram um escritório nessa salinha emprestada, e aí diz que quando chegava um cliente, ele, que era sócio do Celso Ribeiro Bastos, constitucionalista, né, saudoso, falecido constitucionalista, e do irmão do Celso Antônio Bandeira de Mello, eles tinham uma sociedade. Quando chegava o cliente, ele disse que eles disputavam no palitinho, ele fala brincando, né, mas quem atendia? Por quê? Porque não tinha cliente. Assim, então, o início, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente olha um figurão,
olha um tributarista bem situado, né, bem renomado, e você fala assim, nossa, esse cara é sensacional, né? Ele sempre foi assim. Não. O início é início para todo mundo, né? Então, como eu digo, talvez ele não tivesse a preocupação, como muitos de nós temos, e eu tive no meu início, de ter que pagar ali o boleto. Tinha esse pouquinho, mas mesmo assim foi uma sala emprestada, que hoje a gente não precisa mais de sala, né? Porque hoje a gente tem um ambiente virtual para trabalhar, muitos escritórios online, efetivamente, para trabalhar, né? Um obstáculo a menos aí para superar. E aí, de repente, ele também foi para uma outra área porque não gostava do direito. Depois que ele falou, opa, deixa eu voltar para lá, que acho que lá é melhor do que aqui. E, de repente, eles também não tinham clientes. Então, foi construído, eu estou falando isso pela jornada da construção da autoridade dessas pessoas. Né? Então, assim, eu poderia dar inúmeros outros exemplos, mas eu acho que esse, assim, é alguém que é um exemplo que acho que até uma surpresa para a maioria das pessoas, né? Que quando a gente olha, assim, uma sumidade, a gente não pensa que ela também começou sem cliente, disputando cliente no palitinho, né? Até se construir a base, o renome, a autoridade incontestável que é hoje. Eu não consigo pensar nisso, porque assim, na graduação eu comprei o livro do professor Paulo de Barros, professor, na verdade, Paulo de Barros, que não me escuta, eu queria xerox do livro dele, que eu queria muito, né? Eu, inclusive, estou olhando aqui, finalmente eu comprei depois, e eu não consigo imaginar ele ter começado desse jeito. Uhum. Pois é. Eu não posso dizer que é verdade, mas é o que ele conta, né? Eu não vi, mas ele conta, né? Eu estou vendo aqui que temos alunos de mestrado, de grupos de estudo, e que podem confirmar que ele conta essa história reiteradamente, com muito orgulho, por sinal. Por quê? Porque não é aquela assim, eu sou filho de fulano. Ele pode ser de uma família nobre economicamente, mas não de uma família de juristas, né? De juristas foi ele que construiu. Então, não importa a sua origem, né? Não importa a nossa origem, eu não tenho ninguém na minha família do direito. Absolutamente ninguém, né? Meus pais, né? Não são, meu pai nem graduação tem, né? Nem o ensino ginásio completo, meu pai não tem, né? Minha mãe fez faculdade, ela disse que eu cursei a faculdade junto com ela, porque ela fez uma faculdade de férias, né? Porque morava no interior do Mato Grosso, viajava para Cáceres, para quem é do Mato Grosso aí sabe, para fazer nas férias um intensivão, né? Então, durante a faculdade, eram as férias. Então, a primeira vez ela foi sozinha, segunda vez ela foi comigo na barriga, terceira vez ela foi comigo no colo, na última ela me deixou em casa, mas foi mais ou menos isso. E ela fez faculdade de letras, né? Então, assim, era uma pessoa que gostava de estudar, me estimulou, todo mundo me estimulou a estudar, mas não tem ninguém do direito, né? Então, eu comecei também o quê? Na faculdade, e aí eu tive essa oportunidade de nichar já na faculdade, né? Porque eu fui trabalhar em um escritório de empresarial. Então, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com direito do trabalho. Isso lá no Mato Grosso. Isso lá no Mato Grosso, né? Então, eu atuei no direito do trabalho, fazia as contestações lá, porque era para a empresa, né, do direito do trabalho. E eu confesso que eu não gostava, né? Não gostava, não, nada contra quem faz, mas eu não gostava. Sabe por que eu não gostava? Porque eu escrevia, eu sempre gosto de escrever e de pesquisar, né? Então eu pesquisava, insalubridade, etc, e fazia aquela petição, não adiantava de nada. Porque resolvia lá na audiência com o que o sujeito falava. E diferente do direito tributário. Porque no direito tributário eu podia inventar a tese, eu podia pesquisar, e a jurisprudência que eu colocava, claro, tem os documentos também relacionados, mas você tem uma previsibilidade, não depende de chegar lá na audiência e o sujeito vir com uma
surpresa na hora do seu depoimento, né? Surgem aí umas surpresas, algumas situações aí desagradáveis. Então, logo que foi contratar outra advogada, como eu já era, né? Eu era estagiária ainda, mas fui contratar outra pessoa, eu falei assim, eu fico com o tributário. Como eu sou mais antiga, eu já fico com o tributário. Contrate a outra para o trabalhista. Então, aí eu nichei durante o estágio mesmo, né? E com isso eu fui fazendo o meu foco, né? Não foi um caminho tão retilíneo, né? Também sofri em outras oportunidades, a gente pode falar sobre isso, né? Porque eu fui fazer a pós-graduação, e durante a pós-graduação você se sente, às vezes, por não ter também uma vivência prática, apesar de já ter começado o estágio, uma vivência prática, você se sente perdido, né? Eu me sentia perdida ali no meio de outras pessoas que já tinham uma experiência, então eu tive que ralar muito para alcançar os outros que efetivamente tinham uma experiência prática e eu não tinha, né? Então, isso só para dar aqui os exemplos, né? Seja o meu, seja de outra pessoa que eu admiro, que é o professor Paulo, e que, assim, é possível, né, você iniciar no direito tributário a qualquer momento, voltar se você for para outro ramo, e você só não vai fazer isso se você realmente não quiser, né? Porque aí quem não quer cria as desculpas, né? Cria os obstáculos, porque quem quer, quando vê o obstáculo, fala, como é que eu supero esse obstáculo? Vai procurar ajuda. Como é que eu faço com esse obstáculo aqui? Será que tem alternativa, né? Ah, não tem um escritório físico. Dá para eu ser? Dá, né? Ah, não sei como é que eu chego em cliente. Bom, então vamos estudar, vamos desenvolver estratégias de captação de clientes em relação a isso. Ah, eu não tenho a prática, mas eu não tenho a prática porque eu nunca trabalhei. E aí eu não consigo um trabalho porque eu não tenho a prática. Opa, vamos construir uma prática, porque não é só trabalhando, né, que você angaria a prática. Muito pelo contrário, muitas vezes o sujeito, ao trabalhar, fica numa função, dependendo do escritório, né, que ele exerce, o tipo de função, fica tão executor que nem raciocina. Não é ele que vai fazer a captação, não é ele que vai idealizar a tese, ele meio que pega um copia e cola ali. Então, muitos advogados que podem falar que têm 10, 15 anos de experiência de prática e até de prática tributária, se você soltar, ele não vai saber se virar, porque ele está, às vezes, desempenhando uma única função que não envolve conhecimento, que não envolve um raciocínio lógico, que não envolve habilidades de lidar com o cliente, né? Então, como eu digo, não pode se deixar, se você quiser, você enxerga o obstáculo, a questão do foco. O que você quer enxergar? O obstáculo ou você quer enxergar o caminho que ultrapassa o obstáculo? E a escolha é de cada um de nós, né? Isso, você falou e me lembrou de uma história, quando eu era assistente de um juiz em execução penal, e eu tive um estagiário, e assim, todo mundo que faz faculdade sabe que a gente não aprende nada de execução penal, talvez a gente tenha uma aula na faculdade inteira. E o estagiário ficou com a gente 6 meses, foi 6 meses de intensivo. Né? De manhã, de tarde, de noite, ele vivia, eu dava livro para ele, dava aula, ele com os processos. Ele se formou e ele veio comentar comigo, eu encontrei com ele no fórum, ele disse, rapaz, graças a Deus eu fiz aquele estágio. Aí eu, por quê? Ele disse, porque tem colega meu que não está conseguindo cobrar metade do que eu estou. Por quê? Porque da turma inteira dele, saiu uma pessoa sabendo da execução penal, que era ele. E aí, ele chamava a galera, porque você vai contratar um penalista que o cara tem que ser inteiro. Né? Você não vai contratar pela metade. Então, ele fez prática, eu ainda vou cobrar ele, vou mandar o boleto. Ele está cobrando muito mais do que outros penalistas. E ele estava ganhando mais do que advogado com 5, com 10 anos de prática. Eu disse, rapaz, tá aí, eu vou abrir esse curso. Muito bom. E é inclusive uma coisa interessante, porque assim, uma das questões que também sempre que se colocam do início da advocacia é a questão das teses tributárias, né? Porque se nós formos pensar, nós temos teses tributárias. O que são teses tributárias?
são normalmente voltadas para a recuperação de créditos tributários. Você identifica, diante de um argumento jurídico que está sendo apreciado, até já foi definido nos tribunais superiores, que um determinado tributo é indevido, ou é indevido um determinado valor. Então, a tese tributária para a recuperação de crédito significa você oferecer para a empresa uma oportunidade dela recuperar aquele tributo que ela pagou indevidamente. Mas isso não é a única coisa, né? O direito tributário, ele envolve defesas e recursos administrativos, ele envolve defesas em execuções fiscais, as medidas apropriadas na execução fiscal, ele envolve até a adoção de medidas como anulatória, né? Quando o sujeito não tem como penhorar, bens para penhorar, para garantir a execução e apresentar embargos. Tem consultoria tributária, que é muito pouco explorado ainda. Eu falo que a gente tem que oferecer e conscientizar o cliente de que isso é importante, né? Inclusive, no Café da Tributário de hoje de manhã, eu conversei sobre isso, né, com a Cleo, né? Uma coisa é você simplesmente conversar e tirar alguma dúvida pontual, outra coisa é dar uma orientação, que aí é uma verdadeira consultoria tributária, né? Quando você mostra o valor disso para o cliente, né? Valor no sentido não de preço, que isso é importante para ele passa a ter consciência de que isso minimiza riscos, por exemplo, que é o tal do compliance tributário. Então, olha quantas coisas você tem dentro do tributário. E hoje, muitas vezes, quem quer entrar no direito tributário só pensa na tese, né? Eu acho que a tese é a porta de entrada, porque é por onde você realmente tem condições de chegar lá na empresa e falar assim, olha, eu tenho uma tese, uma oportunidade, né? Você não vai bater na porta da empresa e falar, oi, você tem uma execução? Oi, você tem um débito? Né? Então, você chega, na verdade, oferecendo uma oportunidade, passa a ser conhecido como tributarista, para que, diante de um auto de infração, diante de um débito, de uma execução, opa, recebi isso aqui, já vou logo falar com o meu amigo ou minha amiga, fulano e tal, né? Meu doutor aqui, advogado tributarista, para resolver essa pendência. Você cria até nele a conscientização de que uma defesa administrativa feita pelo advogado tem muito mais chances de ganhar, porque vai trazer muito mais argumentos, com muito mais tecnicidade, do que aquela feita por um contador, por exemplo, né? Então, tudo isso é uma construção dessa imagem, dessa autoridade, dessa relação de confiança. Então, assim, por mais que as teses tributárias possam servir como uma porta de entrada, e eu mesmo as apresento como uma porta de entrada, é uma das primeiras coisas que eu costumo ensinar, já para a pessoa se animar, já para prospectar cliente, já para ver um resultado, mas não pode pensar em se limitar a isso. Falar, não, já sei, eu vou decorar essa tese e com isso eu me viro, né? Primeiro, porque você não vai ser como, né, um tributarista completo, seu trabalho não vai ter valor, porque a hora que o cliente precisar de uma atuação, de uma orientação em outro ramo, em outra perspectiva, ele não vai ter com quem contar, porque não sabe. Ou na própria tese tributária, esse sujeito que simplesmente decora, né? Fala, tem a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Mas aí o cliente tem uma particularidade um pouco... Sai uma decisão, ou tem uma contestação, tem uma apelação um pouquinho diferente. Opa, já não sei fazer contrarrazões. Não dá para ter modelo infinito. Você consegue o modelinho da inicial, mas depois modelo de contrarrazões, você não sabe o que a fazenda vai alegar. Pode até ter uns elementos principais, mas tudo não vai ter. Então, a ideia, né, é que tomar os elementos de tese, mas compreendendo essas teses, como uma porta de entrada, mas que você não vai se limitar a isso exatamente para construir esse conhecimento, essa autoridade de tributarista, né? E uma coisa interessante sobre o que você falou de entender, aí além do modelo, eu lembro quando eu era estagiário, tinha um advogado com quem eu estagiei que, antes de sair a contestação ou as contrarrazões do processo, ele me dizia, as contrarrazões vão vir com isso, isso, isso. Aí quando saiu, peraí, mãe de Ná aqui. Aí eu perguntei para ele, ele disse, não, porque eu entendo a lógica do processo, eu tenho como me adiantar. Então, ele já estava com meio caminho andado, os prazos para ele me surpreendia, porque ele
do escritório é quem mais cumpria prazo, as petições eram melhores, porque ele meio que antevia, ele conseguiu entender tanto a lógica, né? Porque eu acho que se ele fosse, como você falou, nesse decoradozinho, ele ia dar aquele tempo de chegou a contestação, se desesperar, ir atrás de modelo para ver o que é que vai fazer, acabou o tempo. Exatamente. E isso é importante, se entender a lógica, entender quais são os possíveis caminhos, o que pode acontecer no processo desde o início. Por quê? Porque quando você vai fazer a apresentação da tese, vai conversar com o cliente, vai fazer uma captação, ele vai te fazer perguntas. E ele vai... Não é que não significa que você tem que saber tudo, mas daquilo que você está apresentando, você tem que saber. Se ele fizer uma pergunta de um outro tema, você fala, vou verificar como é que está a jurisprudência, porque não tem nada de errado nisso. Né? A jurisprudência muda todo dia. Vou verificar especificamente isso para me certificar e te dar uma resposta com certeza. Mas se você está apresentando uma determinada tese para ele, e ele pergunta assim, e se depois cair a minha liminar? Eu ganho a liminar e depois eu perco. O que acontece? E aí você não sabe. Então você tem que saber os caminhos. E se o STF modular os efeitos, né? O que acontece? E se ele não modular? E se ele julgar totalmente procedente? E se ele julgar improcedente? Então, quando o cliente, para contratar, ele quer saber o quê? Ele quer saber os benefícios que ele vai ter e ele quer saber os riscos que ele está correndo em relação a isso. E, inclusive, normalmente, a não contratação ou a dificuldade desse início é quando o cliente fica com medo. Então, ele fica com medo de que vai reabrir a contabilidade, de que vai sofrer fiscalização porque entrou com ação. O contador, né, não generalizando, mas às vezes o contador fala assim, não, depois vou ter que retificar todos os documentos fiscais e já fala, então, não vamos entrar com isso aí não, né? Então, assim, há uma série de objeções possíveis no caminho, mas quando você sabe quais são essas objeções, você já vai preparado para a sua reunião, para quando vier a objeção, você ter a resposta na ponta da língua. Mas aí eu vou sofrer fiscalização. Não, os processos, tá tudo eletrônico, SPED é eletrônico, cruzamento de dados de cartão de crédito, etc. Então, você vai superando os obstáculos. O contador falou que isso não é vantajoso. Falou, claro que é. Você faz uma simulação do benefício econômico, você vai recuperar aqui 100 mil reais. Se não entrar, é jogar no lixo 100 mil reais. Pronto, vai ficar na zona de conforto de não querer mexer nos documentos fiscais e perder 100 mil reais por causa disso. Então, se você já conhece essa lógica do processo, né, todos os prós e contras, você já conhece até a lógica de quais são as possíveis objeções do cliente, o tributarista tem essa visão, né, pensar tributário, que a gente está falando aqui, essa visão completa. Você já vai preparado exatamente para sabendo dessas opções. Né? E se de repente apareceu uma que você não... Nova, né? Criatividade tem para tudo. É mais um ponto para você acrescentar e ir evoluindo. Né? A gente evolui a cada dia. Então, não estou falando aqui que você vai chegar de primeira, já vai apresentar a tese e já vai fechar. Não. Por quê? Porque é um complexo de você realmente se preparar, de você realmente conseguir superar as objeções do cliente em relação a isso, para que possa chegar a um bom resultado, né? E aí você, nesse ponto, a partir do momento que você conquista, né, o cliente, quando você apresenta e ele se encanta porque ele vê que você tem segurança, ele vê que aquela tese tem um risco pequeno, o mínimo, e que o benefício dele é grande, que ele vai sair perdendo se ele não entrar com aquela ação, ele dá valor ao seu trabalho. E aí ele vai querer fechar com você por causa do seu trabalho, por causa daquilo que você está oferecendo para ele, né? Não vai disputar em termos simplesmente de preço, né? Cair na disputa do preço é uma roubada, né? E a gente sabe disso, né? Quem aqui, vamos dizer, deve ter amantes aqui, amante de vinho, amante de chocolate, amante de roupas, né? Então, às vezes, vamos pensar num vinho. Tem vinho de, sei lá, tem de 10 reais. Tem. E tem vinho de 1.000 reais, né? Claro que o de 1.000 não tem dinheiro para pagar. Mas tem um vinho de 60 reais, né? Pizza. Tem pizza de 15 reais. E tem pizza de 60, 70, até mais. E aí, você escolhe só pelo preço?
ou você escolhe pela qualidade? Claro que o preço entra na medida em que eu for falar, não vou pagar R$1.000 no vinho, né? Não vou pagar R$200 uma pizza, pelo menos eu. Tem quem pague, né? Mas se está dentro da minha possibilidade financeira e tem uma qualidade, então tem uma razoabilidade naquilo, eu não vou focar só no preço, né? Então o preço é algo que chega a ser como um limite do esse eu não tenho condições de pagar, ou está desproporcional ao benefício que está sendo oferecido para mim. Mas se você mostra o valor, a qualidade, a confiança, o bom atendimento, o preço não é isso que vai tornar o diferencial, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, na contratação, na escolha do advogado, na escolha do tributarista. Você falou bem, né? A questão de atendimento, de qualidade, e tudo isso custa para você muito pouco, né? Eu vi até aqui no YouTube que, pessoal, para quem está acompanhando a gente no Instagram, a gente está fazendo transmissão simultânea nas 3 redes da professora Fabiana. YouTube, Facebook, Instagram. Então, aonde ficar mais confortável para vocês. Lembrando que é de segunda a sexta, 2 vezes ao dia, viu? 8 da manhã e 18 horas a gente está aqui. E aí você falou a questão do atendimento e tudo. No YouTube, a Tuca, não sei se é o Tuca ou a Tuca, falou de que tem aptidão para o tributário, mas não tem escritório, não tem experiência, não tem dinheiro, e essas coisas, né, de atendimento, de qualidade, você consegue um pouco dinheiro. Né? Se ela tem a aptidão, eu diria que ela tem o principal. Né? Se ela tem a aptidão, ela tem o principal. Por quê? Porque com isso, ela já pode, né? Como a gente está falando, não precisa do escritório físico, ainda mais nos dias de hoje, né? Você não precisa, então, ter uma secretária com celular, com WhatsApp, é muito mais personalizado. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho num grande escritório que tem recepcionista, etc. Mas o meu cartão tem o meu WhatsApp, tem o meu celular. Na minha assinatura de e-mail, o profissional lá do escritório, tem o meu celular. Foi-se o tempo em que você falava, não me incomode em casa, né? Não me incomode no celular. Então, é muito pelo contrário, né? Com o seu celular, com o seu WhatsApp, com a sua disponibilidade, é isso que o cliente vai valorizar. Então, não interessa se você não tem um escritório físico e nem se você não tem uma secretária, né? Então, o importante é você dar um bom atendimento. E aí, na medida em que for preciso uma reunião física, né? Existem os coworkings ou um café, né? Se for só uma pessoa, um café num lugar íntimo para se falar, né? Que seja apropriado, não muito barulho. É uma opção, se for uma reunião física também, até mesmo para prospecção de clientes, se não precisa ter um escritório, eu falo fazer cafés da manhã, um lanche da tarde, isso aí você pode fazer, né, num coworking, pode fazer parcerias, né, olha, eu sou do tributário e tem pessoal do civil, vamos falar de planejamento sucessório, né? Então, hoje, a ideia, inclusive, quando você fala até em escalabilidade de escritório, né? A ideia não é mais aquele monte de funcionários. Eu sei que tem grandes escritórios assim, né? O próprio meu escritório que eu trabalho é dessa natureza, muitos sócios, muitos funcionários, mas existem escritórios muito bem sucedidos e que têm muitos parceiros, né? Então você pode ter parceiros em todo o Brasil, por exemplo, né? Então, tanto a questão da indicação, e é até um diferencial, a indicação é quando alguém te indica e fala, toma que o filho é teu, né? Então, ele só te indicou. Normalmente, tem uma comissão por essa indicação, mas uma comissão menor. E aí, tem aquele que é o parceiro. O parceiro é o que vai fazer junto. De algum modo, vai se responsabilizar junto, né? Porque tem um contato com o cliente, que é, por exemplo, planejamento sucessório, que é quando vocês fazem ITCMD em inventário, quando você trabalha com uma imobiliária, né? Então, assim, lidar com... Então, a sua prospecção pode ser prospecção com parcerias de contadores, seja para indicação, seja para fazer junto algumas coisas, quando é recuperação administrativa, com parcerias
com advogados de outras áreas, com parcerias até com advogado da mesma área, mas às vezes tem um cara que é especialista em ICMS, não sabe nada de PIS/COFINS, e você sabe de PIS/COFINS. E aí pode ser, inclusive, em todo o Brasil, né? A gente trabalha aí com processos eletrônicos hoje, então tudo isso vai tornando até mais fácil do que antigamente o processo eletrônico, essa atuação, né? E então, assim, tem um campo, e aí tem a sua prospecção direta, né? Você mesmo entrando em contato com os clientes, né? Começando por os clientes que, quem é o contato? Ah, será que alguém da sua família, algum amigo seu, não conhece um dono de restaurante, um dono de posto de combustível, um dono de loja? E aí você vai começando por ali. E aí, quando você faz isso já é o quê? Uma referência para você fazer outro, e aí é uma bola de neve, só que uma bola de neve positiva, né? Então, acho que o essencial, foi Tuca, né, que perguntou, Foi. Interesse é a aptidão. Porque os elementos materiais, hoje em dia, você resolve com online, com parcerias, né? Até parcerias de outro escritório para você atender os clientes. Tem um amigo que tem um escritório civil. Eu posso atender no seu escritório? Né? Outro dia que eu estava fazendo gravação aqui em casa, até postei que por causa de uma construção aqui na frente eu não estava conseguindo fazer as gravações, postei isso, já veio logo a mensagem de uma amiga minha, que tem um escritório perto, falou assim, olha, eu tenho uma sala de reuniões aqui, se você quiser utilizar para gravar. Então, assim, sem custo, porque, né, a reciprocidade, amizade, coleguismo. Então, assim, a aptidão, se você tem aptidão, se você tem interesse, vai em frente, porque os obstáculos materiais, esses têm alternativas. Ah, que bom. O Tuca colocou um coraçãozinho aqui no YouTube. A Milena disse que está se sentindo muito confortada em ouvir suas palavras, ouvir aí a nossa professora. E você falou, né, de escritório virtual. Hoje em dia, a gente está fazendo reunião online, reunião com aluno, reunião com cliente, no quarto da gente, né? Você precisa de uma parede mais ou menos arrumadinha. A sua está um pouco mais arrumada. Mas mesmo assim, né? Se for pelo Zoom, você coloca um fundo lá, né? E até isso se resolve. Uma foto no fundo e até isso se resolve, né? Pois é. Pois, professora, muito obrigado. Tem alguma mensagem aí para o pessoal? Alguma última coisa? Olha, considerando as mensagens que tem aqui de um início, né? Até acho que a Milena que está colocando aqui que no início assusta, não conseguir oferecer para o cliente tudo que ele espera, né? No início é assim, todo início é assim, né? Não pensem que foi diferente comigo, por exemplo, seja no início da advocacia, seja no início de dar a aula, porque parece que a gente tem que provar mais ainda do que a gente a gente se sente testado, né, em um determinado momento no início, mas não se deixe esmorecer por isso daí, não. Por quê? Porque dá esse medo, mas assim, saiba que hoje em dia, e eu mesma aqui, né, a nossa rede aqui, a nossa comunidade, eu falo que com essas nossas lives, com os nossos eventos, com a nossa jornada tributária na prática, que a gente vai ter aí a partir do dia 26 a 29 de janeiro, a gente vai formando o quê? Uma rede de troca de experiências, para poder um dar o suporte para o outro. Então, assim, não se apegue nos obstáculos. Se apegue no que você almeja, se apegue no que você quer, se apegue na sua meta. E eu até tenho sugerido o seguinte, estabeleça uma meta para você. Ontem eu falei isso, mas eu vou repetir, né? Porque o público às vezes é diferente, etc., e é algo importante. Estabeleça uma meta para você. Uma meta a ser atingida e um prazo para atingir aquilo ali, né? Se vai ser daqui 3 meses, 6 ou até o final do ano, mas não muito extensivamente longo. Aí depois tem outras metas de longo prazo. E aí você estabeleça o que eu vou fazer para tentar atingir essa meta. Para tentar não, para atingir essa meta, tá? Para você, na hora que você bater um medo, bater um obstáculo, você fala assim, não, eu não vou me paralisar por causa desse receio, desse medo, não. Eu vou procurar uma alternativa.
Eu vou procurar alguém, eu vou procurar um suporte, vou procurar tirar dúvida com a Fabiana, eu vou procurar uma parceria com meus colegas. Nós temos que pedir ajuda. Nós estamos aqui não mais como concorrente. Foi-se o tempo em que advogado era tudo concorrente um do outro. Porque hoje a gente vive um mundo de parceria, porque aí nós descobrimos que todo mundo ganha. Né? Não é um denegrindo o outro, não. Não, é colaborando. Colaborando, todo mundo cresce, porque viram referências mútuas e viram aprendizados mútuos, tá? Então, essa que fica a minha aí mensagem para hoje, para todo mundo